A Feiticeira, Bewitched, exibida entre os anos 1960 e início dos 70, se tornou uma das sitcoms mais queridas da televisão americana. A série misturava humor, cotidiano e elementos de fantasia ao mostrar a vida de Samantha, uma bruxa que tentava viver como uma dona de casa comum ao lado de seu marido mortal, Darren Stephens. Essa combinação simples, mas criativa, conquistou o público ao explorar situações familiares com um toque mágico inesperado. Mais do que efeitos ou truques, o que realmente sustentava o sucesso da produção era a química entre os personagens e o carisma do elenco principal. No centro dessa dinâmica estava o casal Samantha e Darren, que representava o choque entre dois mundos, o mágico e o humano. Enquanto ela tentava controlar seus poderes para manter uma vida normal, ele frequentemente se via envolvido em situações absurdas, sem entender completamente o que estava acontecendo. Essa premissa leve abriu espaço para críticas sutis sobre vida doméstica, relações conjugais e convivência, tudo envolto em humor. Com o passar dos anos, a série se tornou um símbolo da TV clássica, sendo lembrada até hoje como uma das produções mais criativas de sua época. Dick York e a construção do primeiro Darren Stephens. Dick York foi o primeiro ator a interpretar Darren Stephens, o marido de Samantha, e rapidamente se tornou parte essencial do sucesso inicial da série. Seu estilo de atuação era energético, expressivo e naturalmente cômico, o que ajudou a construir a identidade do personagem nos primeiros anos da produção. Ele conseguia transmitir tanto o humor quanto a frustração de um homem comum tentando lidar com situações completamente fora da realidade. Antes de A Feiticeira, York já havia participado de diversos programas de televisão e filmes, mas foi como Darren que ele alcançou maior reconhecimento popular. No entanto, por trás do sucesso, ele enfrentava problemas físicos que já vinham de anos anteriores. Mesmo assim, continuou trabalhando intensamente, comprometido com a série que rapidamente se tornou um fenômeno de audiência. Sua dedicação era visível, mas também começava a cobrar um preço alto em sua saúde. Com o crescimento da popularidade do programa, a rotina de gravações se tornou cada vez mais exigente. O ritmo intenso, combinado com dores constantes, começou a dificultar sua permanência no elenco. Ainda assim, por um tempo, York seguiu firme no papel, sendo lembrado até hoje como o primeiro rosto de Darren Stephens na televisão. O acidente que mudou a vida de Dick York. O ponto de virada na vida de Dick York aconteceu anos antes de A Feiticeira, durante as filmagens do filme They Came to Cordura. Em uma cena que exigia esforço físico, ele acabou sofrendo uma lesão grave nas costas. O incidente ocorreu quando um movimento inesperado durante a gravação provocou uma tensão extrema em sua coluna, causando danos significativos aos músculos e estruturas da região. Essa lesão não foi algo passageiro. Pelo contrário, tornou-se um problema crônico que acompanhou o ator pelo resto de sua vida. As dores eram frequentes e, em muitos momentos, intensas, a ponto de limitar suas atividades diárias. Mesmo assim, ele continuou trabalhando, muitas vezes ignorando os limites do próprio corpo para cumprir compromissos profissionais. Com o passar do tempo, o tratamento da dor envolveu o uso de medicamentos prescritos, algo comum na época, mas que acabou gerando complicações adicionais. A combinação entre dor constante e medicação acabou criando um ciclo difícil de controlar. Ainda assim, York seguiu sua carreira, demonstrando uma força impressionante diante de circunstâncias bastante adversas. Os desafios de gravação em A Feiticeira. Durante as gravações de A Feiticeira, Dick York enfrentava desafios diários que o público não via. Em várias ocasiões, ele precisava adaptar suas cenas por causa da dor nas costas, usando apoios escondidos ou pausas frequentes entre as tomadas. A equipe de produção também ajudava como podia, ajustando o ritmo das filmagens para permitir que ele conseguisse continuar no papel.
Mesmo com essas adaptações, o desconforto físico era constante. York chegou a relatar que, em alguns dias, precisava de ajuda apenas para se movimentar entre os cenários. Isso não diminuía seu profissionalismo, mas mostrava o quanto ele estava lutando para manter sua presença na série. A atuação exigia energia e expressividade, o que tornava tudo ainda mais difícil sob aquelas condições. Apesar dos obstáculos, ele conseguiu entregar performances memoráveis nas primeiras temporadas, ajudando a consolidar o sucesso do programa. No entanto, à medida que o tempo passava, ficou cada vez mais evidente que sua saúde não acompanharia o ritmo exigido pela produção. A saída de Dick York e a chegada de Dick Sargent. A decisão de Dick York deixar A Feiticeira não foi simples nem repentina em termos emocionais, mas tornou-se inevitável por questões de saúde. Em determinado momento, seu estado físico piorou a ponto de ele não conseguir mais cumprir as exigências das gravações. Isso levou a produção a tomar a difícil decisão de substituí-lo. Foi então que Dick Sargent assumiu o papel de Darren Stephens a partir das temporadas seguintes. A mudança foi brusca para o público, já que o personagem principal manteve a mesma identidade, mas com um novo rosto. A série optou por não criar explicações dentro da história, simplesmente seguindo em frente com um novo ator. Apesar do impacto inicial, a produção conseguiu manter sua popularidade. Sargent trouxe uma interpretação diferente do personagem, mais suave em comparação ao estilo mais intenso de York. Com o tempo, o público se acostumou à mudança, embora muitos ainda associassem o papel original ao primeiro ator. A reação do público e a continuidade da série. Quando a substituição aconteceu, muitos fãs ficaram surpresos e até confusos. Em uma época em que mudanças de elenco não eram tão comuns em papéis centrais, a troca de Darren Stephens chamou bastante atenção. No entanto, como a série já era um grande sucesso, a audiência acabou permanecendo estável. A continuidade da produção mostrou a força do conceito original da série. Mesmo com a mudança de ator, os elementos principais, humor, magia e conflitos familiares, continuaram sustentando o interesse do público. Samantha, interpretada por Elizabeth Montgomery, seguia como o coração da história, mantendo a identidade da série viva. Com o tempo, a nova formação do elenco foi sendo aceita naturalmente. A televisão dos anos 60 não tinha o mesmo nível de exposição e debate que existe hoje, o que também ajudou a suavizar o impacto da troca. Ainda assim, a memória de Dick York permaneceu forte entre os fãs mais antigos. Elizabeth Montgomery e os bastidores da produção. Elizabeth Montgomery, intérprete de Samantha, foi peça fundamental no sucesso de A Feiticeira. Seu carisma e timing cômico ajudaram a transformar a personagem em um ícone da cultura pop. Nos bastidores, ela era conhecida por sua dedicação e envolvimento criativo com o papel, participando ativamente de decisões sobre o desenvolvimento da personagem. Ao longo da série, Montgomery também passou por mudanças pessoais e profissionais que influenciaram sua relação com o programa. Em certos momentos, ela demonstrava cansaço com a rotina intensa de gravações, algo comum em produções longas da época. Ainda assim, permaneceu até o final da série, ajudando a manter sua qualidade e popularidade. Nos bastidores, o elenco desenvolveu relações de amizade e respeito, o que contribuiu para o ambiente de trabalho. Essas conexões eram importantes para sustentar uma produção tão longa e exigente, especialmente em uma série baseada em interação constante entre os personagens. Mudanças criativas e evolução da série A Feiticeira passou por várias mudanças ao longo de suas temporadas. A série começou com uma proposta mais simples, mas aos poucos incorporou novos personagens, como filhos do casal principal, expandindo o universo da narrativa. Essas adições ajudaram a manter o interesse do público e abriram espaço para novas histórias. A produção também encontrou soluções criativas para situações da vida real dos atores,
como gestações sendo incorporadas ao enredo. Isso demonstrava uma flexibilidade incomum para a época, permitindo que a série se adaptasse sem perder sua essência. Além disso, o humor evoluiu ao longo dos anos, refletindo mudanças culturais da década de 60. A mistura entre cotidiano suburbano e elementos mágicos continuou sendo o grande diferencial da produção, garantindo sua longevidade na televisão. O encerramento de A Feiticeira e seu legado. O fim de A Feiticeira não teve um encerramento grandioso ou planejado como algumas séries modernas. O episódio final foi mais simples, refletindo o estilo leve da produção. Ainda assim, marcou o encerramento de uma das sitcoms mais importantes da televisão clássica. Com o fim da série, tanto o público quanto o elenco seguiram novos caminhos. Elizabeth Montgomery buscou papéis mais dramáticos, enquanto outros membros do elenco continuaram trabalhando em diferentes produções televisivas. A série, no entanto, permaneceu viva na memória cultural. O legado de A Feiticeira continua até hoje, sendo lembrado como um marco da TV dos anos 60, e a história de Dick York, em especial, se tornou símbolo de dedicação e resistência, mostrando os desafios por trás das câmeras de uma das séries mais mágicas da televisão.